O ciclo das águas do Pantanal, maior planície inundável da Terra, está sendo fortemente afetado pelo aquecimento global e por ações humanas como a agropecuária. É o que mostra estudo científico que analisa as mudanças no bioma. Paisagens deslumbrantes, abundância de espécies silvestres e criação de gado se misturam na maior planície alagada do planeta, o Pantanal. Campos, cerrados e florestas compõem a região que se estende por 150 mil quilômetros quadrados, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma imensa área úmida, rica em biodiversidade e serviços ecológicos, que dependem dos ciclos hidrológicos da região. Existe uma preocupação muito grande, tanto da parte da conservação desse bioma, quanto do uso e ocupação adequado, não só do Pantanal, quanto do seu entorno todo. Portanto, do ponto de vista de conservação, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista econômico, de uso e ocupação do solo, o Pantanal é uma área muito importante para todos nós. Mário Assini, professor da Unesp de Rio Claro, e o pesquisador da Embrapa Pantanal, Ivan Bergier, são autores de um estudo que avaliou imagens de satélite disponíveis entre a década de 70 e os dias de hoje, além de dados obtidos em campo, para entender as mudanças dos rios nas diferentes partes do Pantanal ao longo das décadas, tanto as naturais quanto as provocadas pela ação do homem. Nós tentamos reconstituir as mudanças recentes que a paisagem vem sofrendo, as mudanças dos cursos dos rios, essa é uma das partes mais importantes. As mudanças de curso ocorrem numa ordem de grandeza temporal de poucas décadas. Os resultados do estudo apontaram para uma aceleração das alterações das dinâmicas dos ciclos hidrológicos do bioma, sobretudo pelas mudanças climáticas e outras intervenções humanas como a agropecuária, a presença de cidades e estradas. As mudanças dos cursos dos rios, ambientes e climas, ou seja, épocas mais secas, épocas mais frias, isso é condicionado por fatores naturais. O que nós dizemos é que, em função da ocupação das diferentes áreas, os fenômenos estão cada vez mais acelerados, né? Nos últimos anos, as mudanças têm sido mais rápidas. E isso se deve ao fator antrópico. Agora, é inexorável que a ocupação vai continuar. De forma alguma, devemos penalizar o fator do uso e ocupação da terra. A questão principal é assim, como ocupar, como gerenciar, como tratar o Pantanal. Para entender a complexidade dos rios do Pantanal, é preciso compreender sua formação ao longo de milhões de anos. Existem formas que são autoafins, que a gente pode dizer, são formas parecidas entre elas, né, em escalas diferentes. Então, a principal delas é o megaleque, em que o rio seria o ramo principal, e no Pantanal os rios eles são distributários, diferente dos rios de rocha, né, que convergem para um canal. No Pantanal é ao contrário. Então, você tem o rio correndo na parte mais alta, e quando ele recebe areia demais, sedimento demais, ele vai assoreando, e aí ele quebra para o lado e abre, e nesse processo ele vai formando lóbulos, e vai construindo esses megaleques. Então, essa é uma configuração, vamos dizer assim, dentro da planície que se repete nos vários rios que trazem água para dentro do Pantanal, né? E aí, em seguida, você tem o lobo ativo, né? Esse canal, ele se abre nesse lobo onde hoje, no caso hoje, né, ele está migrando, né? O rio migra, né, de um lado para outro à medida que ele vai depositando areia, né, e vai sofrendo avulsão. E o resto do megaleque, as áreas que são os lobos abandonados, que um dia já foi um lobo ativo, são áreas que não recebem mais água de rio. Elas são influenciadas mais por água de chuva, né? E no fim tem o Rio Paraguai, que é o canal principal de drenagem, né, de todos esses leques, né? Primeiro, esse entendimento, uma visão do Pantanal que é diferente, né? De você olhar para essas formas como função.
cada uma tem uma função diferente. Uma carrega água, a outra distribui areia e a outra está levando a água embora. Nos anos de 2020 e 2021, o Brasil assistiu às queimadas descontroladas no Pantanal, que devastaram quase 40% do bioma, o que gerou preocupação nos ambientalistas, no sentido de que o fogo de grandes proporções estaria intensificando a seca na região. Existe alguma evidência de que o Pantanal esteja realmente mudando as características desse alagado? Nós não temos dados de estações pluviométricas e pluviométricas que tenham uma longa duração. Nós temos dados de algumas décadas. Então, na verdade, o Pantanal está secando. Na dúvida, o melhor sempre é preservar. Os dados do estudo científico devem auxiliar a governança da região e a repensar a ocupação para que homem e natureza possam viver em equilíbrio em um dos ecossistemas mais importantes do país. No Pantanal, a pecuária é extensiva, então você precisa de 4 hectares para criar um animal, uma vaca. Na região de Planalto já é o contrário, você cria um animal em 1 hectare, em um quarteirão, né? E às vezes até mais. E essa pecuária que acontece nos planaltos, ela pode ser cada vez mais sustentável, com conservação de solo, né, com integração lavoura, pecuária e floresta. Então, você reintroduzir o componente arbóreo no sistema, que tem um papel muito importante na retenção de sedimentos. Existe a possibilidade de se produzir de forma sustentável e reduzindo o impacto no Pantanal e para os pantaneiros, né? Então, tem os fazendeiros da região do Pantanal que fazem essa pecuária tradicional há mais de 200 anos, né, e que tem um valor, né, sociocultural disso, não é só, e da biodiversidade também, e tudo isso, né, e que isso tem uma marca que pode ser muito valorizada, né, nos mercados, tanto nacional quanto no internacional, né.